Olá, meus queridos. Em 1986, 6 anos depois da morte do John, a Yoko deu uma cavucada no baú e ela decidiu lançar algumas coisinhas para o público, mas parece que o negócio deu meio errado. Apesar de serem extremamente populares com os fãs dos Beatles, o grande público praticamente nem tomou conhecimento desses dois lançamentos, sendo que não existem hoje em dia para poder comprar. Né? Eu estou falando do álbum Man Love Avenue, que foi lançado no finalzinho de 1986, com algumas faixas até então inéditas, que eu vou trazer para vocês e contar para vocês o que foi que aconteceu com esse álbum. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá. Alô galera, eu sou o Caio de Araraquara e sou apoiador da Beatles School. E o que foi que aconteceu? Olá, meus queridos, deixa eu contextualizar para vocês o que foi que aconteceu. Né? Por volta de 1973, o John Lennon ele estava com um problemão. Quando ele fez a música Come Together, lá no álbum Abbey Road, né? Foi um sucesso estrondoso, foi um single, né? Saiu em single junto com Something, né? Mas logo ali, os donos da música, dos copyrights, um cara chamado Maurice Levy, ele era dono dos copyrights da música You Can't Catch Me, que fora escrito pelo Chuck Berry. Então ele viu que algumas partes da música Come Together eram bastante parecidas, e são mesmo, com You Can't Catch Me. Ele ameaçou o John Lennon de um processo ali, né? Então o que aconteceu? O John, para poder se livrar desse processo, e apesar dele estar com vários problemas ali, meados de 71, 72, com a Apple, com a Another Songs, com o Paul, né? Ele entra num acordo com esse cara chamado Maurice Levy, e ele fala o seguinte, ó, eu vou gravar algumas músicas, então, pelo menos umas 3 músicas, e aí a gente acaba com isso aí, 3 músicas que sejam de domínio seu. E aí o cara falou, ótimo, beleza. Eu falei assim, não, tá tranquilo, porque aí, né, todo mundo sai ganhando com isso aí, né. Então, quando o John, ali no, em meados de 73, quando ele gravou o álbum Mind Games, que foi um período bastante turbulento para o John Lennon, porque foi um período em que ele e a Yoko não se davam mais muito bem, né? Em 1973, a Yoko pede a May Pang para que ela arrumasse alguns músicos de estúdio ali para ela poder gravar um álbum dela, né? Ela não ficara muito feliz com o álbum que ela gravou, apesar de ser muito competente, o álbum que ela gravou com a Elephant's Memory, né? Mas aí o que acontece? Ela vai, a May Pang arruma e a Yoko não quer participação nenhuma do John nesse álbum, nem como produtor, nem como nada, o que deixou o John frustrado, mas o John ia lá, meteu o bedelho no álbum da esposa de vez em quando, né? O que causou muito atrito e tal. Então, como ele tinha que lançar o álbum em 73, ele gostou muito do que ele ouviu no álbum da Yoko, então ele pega os mesmos músicos que a May Pang havia arrebanhado ali para poder gravar o Mind Games. O Mind Games foi gravado de uma forma muito assim, rápida, né? Em menos de 2 meses ali, o Joe escreveu as músicas, fez os arranjos, entregou para a banda e ele mesmo produziu o álbum, né? Então é por isso que nesse álbum a gente não tem as figurinhas que a gente já conhecia, como o Jim Keltner, o Klaus Voormann, né? O Billy Preston e depois o Jesse Davis. Essas pessoas trabalhariam no próximo álbum, né? Então o que aconteceu, meus queridos? Logo depois disso aí, a separação de John e Yoko, e o John chama o Phil Spector para poder gravar essas sessões. Então eles vão para Los Angeles, né? E aí sim é a parte onde a gente chama The Lost Weekend, apesar de ser uma coisa um tanto quanto pejorativa. O John grava ali diversas músicas ali que ele gostava muito, músicas até do Phil Spector, né? Só que acontece, foram sessões assim horríveis lá em Los Angeles, de muita bebedeira, muita cheiração, muita loucura, e até que chegou um dia até que o Phil Spector chega, ele para acabar com aquela loucura ali, ele dá um tiro para cima, a bala lá no teto do estúdio, né, o que feriu os ouvidos do John. Aí eles começaram meio a brigar. Há trechos das discussões do John e do Phil Spector no segundo ou terceiro CD, que vem naquela caixa Anthology do John Lennon no finalzinho dos anos 90, né? Quem tiver curiosidade de ouvir isso aí. Né? Mas aí o que acontece? O Phil, ele, toda vez que acabava as gravações, ele pegava ali as fitas e levava para casa dele. E o John Lennon não sabia disso.
né? O John achava que as fitas estariam ali disponíveis ali dentro do estúdio a qualquer momento que ele quisesse, né? Ouvi-las e tudo mais. Então, o Phil Spector acaba levando as fitas para casa e há um acidente de carro com o Phil e ele, se não me engano, ele entra em coma, fica ruim para caramba e o John fica sem as fitas, né? E o Phil Spector fica incomunicável. Ele para de falar com o John, lá ele devia ter os motivos dele. Então o John, dali, ele começa a produzir o álbum Pussycats, do Harry Nilsson, né? E depois ele vai gravar o que viria a ser o Walls and Bridges, né? O Morris Levy ficou em cima do John, falou, porra, cadê? Você não falou? Ele falou assim, não, tá em processo ainda de gravação, eu vou gravar, que não sei o que e tal. Então o Morris Levy fala pro John, falou assim, pô, ô, caga, sai da moita, né, meu querido? Porque senão eu vou te processar. Então o John faz uma gracinha com o Morris Levy. Ele pega o álbum, no finalzinho das gravações do Walls and Bridges, ele pega o Julian Lennon, coloca o moleque na bateria e eles tocam Yaya, numa versão assim, bem pastiche, né? Bem porquinha, né? E o John coloca no disco, fala assim: o que você queria tá lá, né, cara? Foi uma piada do John, logicamente, mas o Morris Levy virou para ele e falou assim: não, eu vou te processar. Aí o John faz o quê? Ele consegue as fitas de volta com o Phil Spector, finalmente o Phil Spector devolve, mas fala que não quer participar. Aí o John, tudo bem, eu vou terminar o álbum sozinho. Né? Ele chama os mesmos músicos que tocaram no Walls and Bridges, que era o Jim Keltner, o Klaus Ruhlmann, e também o Jazz Ed Davis e mais alguns outros, né? E o John termina o álbum e o John, para mostrar que tudo estava certo, ele pega algumas dessas fitas e ele entrega para o Morris Levy e fala com ele, tá vendo, eu tô gravando, tudo direitinho. Eram uns rough mixes, não era o mix final, né? Então o Morris Levy recebe e vê que aquilo estava demorando. Não demoraria, porque o intervalo entre o Walls and Bridges e o Rock and Roll, se eu não me engano, é menos de 6 meses. Mas aí o Morris Levy vai e decide lançar com uma propaganda televisiva de que eu não me lembro muito bem agora, mas eram pouquíssimos dias que você podia fazer o pedido de um álbum chamado Roots, que hoje é raríssimo. Foi lançado no mercado americano com os tapes que o John Lennon havia mandado para o Morris Levy. O Morris Levy foi muito sacana, né? É logicamente que a Capitol e a Apple, pum, processo em cima dele, né? Mas muitos álbuns foram vendidos, que ele é praticamente o álbum rock and roll, né? Ele tinha uma capa amarela, vocês podem ver aí na foto, uma capa amarela com uma foto do John Lennon completamente descontextualizada, que era uma foto dele do Rock and Roll Circus dos Rolling Stones em 1968, né? E aí o John entra na justiça contra o Morris Levy. O John teve que explicar para o juiz qual era a diferença entre um rough mix e um mix final e como aquilo poderia abalar, né? Riscar sua reputação como um músico, com gravações porcas, aquela coisa e tal. Então o John Lennon teve ganho de causa ali, ele ganhou uma grana bem boa em cima do Morris Levy, mas o John vai e lança o rock and roll ali no início de 1975, logo depois ele volta com a Yoko e o resto da história. Então, esse foi o contexto. Quando a gente chega em 1986, não sei se por pressão de gravadora, eu não sei, porque o Milk and Honey não foi lançado pela Geffen Records, como fora o Double Fantasy. O Milk and Honey foi lançado, se não me engano, pela Polydor. E a Yoko já havia lançado ali por volta de 82 aquela coletânea John Lennon Collection, né, que vendeu muito e tal. E aí, por volta ali do final de 85, a Yoko tinha 2 projetos em mão, né? Ela deve ter visto com seus advogados, né, com o pessoal ali, e falou o seguinte: o que a gente tem do John para lançar? Queridos, eu tenho uma impressão que naquela época, nos anos 80, você lançar outtakes ou esse tipo de coisa oficialmente, eu acredito que na época, assim como o George Martin fora perguntado por volta de 95, 96, se ainda havia alguma coisa para lançar dos Beatles, o George Martin falou: usável? Não, não tem mais nada, isso aí é o fundo do baú. E não é, a gente tem o Deluxe do Sgt. Pepper, do Revolver, do álbum branco, do Abbey Road e do Larry Beaton, a gente sabe que tinha muita coisa, mas eu acredito que na época havia um preciosismo, tipo assim, o que dá para lançar que seja lançável? Não é um outtake, é uma música finalizada. Então, a Yoko deve ter procurado nos arquivos e ela encontrou a música Here We Go Again, que foi escrito pelo John e pelo Phil Spector em 73,
que provavelmente ela seria a abertura do álbum Rock and Roll, e acabou não sendo, porque não era um clássico, né? E ela tinha uma música que o John deu para o Johnny Winter, que ele lançou, se não me engano, no 7º álbum dele, Johnny Dawson Winter the Third, alguma coisa assim, porque eu não sou um grande fã, e o John deu essa música chamada Rock and Roll People, e tinha uma versão do John muito bem feita, muito bem acabada, quase que final, né? E a música Here We Go Again também. E tinha pelo menos umas 3 ou 4 músicas da época do álbum Rock and Roll, né? A música Rock and Roll People, o que dizem é que ela foi gravada durante o Mind Games, né? E muitas pessoas perguntam, Gilvan, por que essa música, o Mind Games é um disco tão meio blá, né, cara? Ela poderia ter sido um sucesso e tal. Poderia, principalmente da frase que o John Lennon fala, né, na música, que não tente ser. É que ele fala, né? Nós somos as pessoas do rock and roll, né? Então ele brinca lá, uma parte que ele fala assim. É, não tente ser a Virgem Maria, né? Ela já foi beijada, né? E tal. Ou seja, não dá uma de santo, né? Todo mundo já sabe qual é a sua. Então a letra, a música é bastante interessante. É um musicão, uma música que eu adoro, né? Mas o John, não sei por quê, eu não tenho literatura sobre isso. Para contar para vocês aqui, que eu procurei, o porquê da música não ter sido lançada, o John simplesmente deu pro Johnny Winter, né? Então essa música aí sumiu, e essa música ela nunca foi lançada em nenhuma outra coletânea. Here We Go Again aparece, se eu não me engano, naquele The US versus John Lennon, né, o CD daquele documentário, que tem muita coisa boa naquele CD, e tem também em alguma caixa do John Lennon, que agora eu não lembro, aí, que a música Here We Go Again aparece, se não me engano foi a penúltima coletânea lançada pelo John, né? E lançada pelos Lennon, né? O que é muito engraçado é que parece que um passarinho me contou, sempre fala sempre que eu não posso falar a fonte, mas um amigo meu, um conhecido meu, que conhece muito o Sean Lennon, ele já ouviu que o Sean já deu uma reclamada que a Yoko, ao longo das décadas, ela não fora uma. Porque ela não é mais, né? Ela não fora uma muito cuidadosa com a obra do pai dele, né? Que ele falou que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Tanto é que a gente tem a caixa do Plastic Ono Band riquíssima de áudio, riquíssima de áudio. E temos também o Imagine, a versão de luxo que eu estou falando, também riquíssima de áudio. Quem tem sabe, é para você escutar assim, um dia inteiro só de outtakes, rough mixes, element mixes, o diabo que tem ali. Então, vamos no início de 1972, a Yoko lançou o Sometime in New York City, que não é o tema aqui do nosso. Vocês devem conhecer muito bem, né? E junto veio o VHS, que eu achava que não existia, mas nos Estados Unidos foi lançado. Eu tenho aqui um original, presente do meu amigo Reinaldo Bolzan, o original do Sometime in New York City. Desculpa, do Life in New York City. Mas esse aqui é o álbum. Deixa eu colocar aqui para eu poder ver se vocês estão vendo direitinho. Uma foto, um trabalho que a capa foi feita pelo Andy Warhol. Essa foto seria usada depois em alguma coletânea do John Lennon de mais ou menos 10 anos atrás ou 15 anos atrás, né? Vocês verem aqui. Mas o que é de bom mesmo? O disco chama Man Love Ave, que é a abreviação de Avenue, que é onde que era a casa da tia Mimi, né? Mendips, era nessa rua, né? A Yoko colocou o nome desse disco aqui. O disco abre com Here We Go Again, de 1973, uma parceria de John com Phil Spector. Depois nós temos Rock and Roll People. E depois nós temos 3 faixas que não apareceram no Rock and Roll, no álbum Rock and Roll do John Lennon, que é a música Angel Baby, que saiu na última coletânea 2 anos atrás, se não me engano. Angel Baby, Since My Baby Left Me, né? E To Know Her is to Love Her, uma música que vem lá do Decca Tapes e também da BBC, escrita pelo Phil Spector, o qual o John Lennon gostava muito, né? E o lado 2 do disco, a Yoko teve que colocar alguma coisa ali, né? Então a Yoko coloca músicas que até hoje não aparecem em outro lugar, né? Que são outtakes de Steel and Glass, Scared, Old That Road, Nobody Loves You When You're Down and Out e também Bless You. São outtakes deliciosos, sério. Eu escutei muito isso aqui na minha adolescência, outtakes do álbum Walls and Bridges, né, das músicas e tal. Então não tem nada de novo aqui. Eu acho, assim, o que poderia ter colocado aqui, por exemplo, a música Move Over, Miss L, que é uma música, mas ela já havia sido lançada na coletânea de 82, no CD,
do John Lennon Collection como uma faixa bônus, né? Então, ela caberia aqui, porque Move Over Miss L é uma música sobra do Walls and Bridges, que foi parar como lado B de Stand By Me e nunca mais apareceu em nenhum álbum, né? Então, o que acontece? É um álbum, parece ser meio sem pé nem cabeça, mas é um disco extremamente agradável. A minha única coisa que eu fico pensando assim é que poderia essas 3 músicas, já a Yoko não vai relançar esse álbum, parece que esse álbum vai ser esquecido, né? Essas 3 músicas podiam ser uma faixa bônus do álbum Rock and Roll, ficaria ótimo, né? E lançamentos, por exemplo, do Mind Games, poderia caber Rock and Roll People e Here We Go Again, talvez, né? Eu espero, meus queridos, sinceramente, que com agora o Sean Lennon sendo um quarto dos Beatles, né, ele assumindo agora definitivamente como o presidente da parte que cabe ao John Lennon, né, eu acredito que ele venha lançar boxes futuros, né? Eu fiquei esperando um box do Sometime in New York City, apesar de ser um disco que muita gente não gosta, eu adoro, tem muita coisa ali, tem Elephant's Memory, que eu adoro, eu cheguei a perguntar ao Gary Van Syok, que era o baixista, e também ao Adam Hippolyto, se eles sabiam de alguma coisa, eles falaram que nada, não sabiam de nada, não foram chamados para nada, né? Então ficou esse buraco aí, né? Este ano vai fazer 50 anos do Mind Games. Se o Sean vai lançar alguma coisa, talvez a gente não sabe, né, meus queridos? Mas a expectativa é essa aí. Eu estou achando que eles estão tomando um cuidado muito grande, porque se lançar muita coisa de ex-Beatle e de Beatle na mesma época, fica difícil para o povo comprar, né? Estou falando para os colecionadores. No Spotify vai estar lá, a gente vai poder ouvir, né? Eu estou falando para quem compra, como eu e como diversas pessoas que acompanham o Beatles School, né? A gente fica pensando assim, pô, se lança uma caixa de luxo do Mind Games e também, sei lá, muita gente fala de talvez um Rubber Soul esse ano, ou talvez até um aniversário de 60 anos do Please Please Me, ou do With the Beatles, ou dos dois juntos, junto com From Me to You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, fazer um box que chama 1963, com outtakes e o cacete, com os 2 álbuns, o Please Please Me, With the Beatles, em mono e em estéreo, com remixes do Giles Martin, porque esses remixes do Giles Martin nada mais é do que enganar, de certa forma, o público bitomaníaco, que fala, eu vou comprar algo diferente, porque ninguém quer comprar o Sgt. Pepper de novo, mas compramos, teve o de 2009, logo depois teve o 2017, né? Em menos de 10 anos ali, a gente acabou comprando o Sgt. Pepper de novo, e também o álbum branco, né? Mas o que tem? Esses remix são uau, que não sei o que, mais ou menos, mas eles não vão lançar apenas, meus queridos, apenas um álbum de outtakes. Senão eles teriam feito isso com essas versões de luxo. Aí, vão lançar o Abbey Road, mas o Abbey Road não. Vai ter só os outtakes do Abbey Road. Teria público para isso? Não sei, eles que fazem o estudo do público deles, eles que sabem, né? O Revolver, por exemplo, foi lançado ano passado. Vamos supor que eles não tivessem lançado o álbum Revolver em mono e estéreo também, lançasse só os outtakes. Eu não sei como é que o público receberia isso, né? A gente tem que pensar também um pouquinho fora do mundo do bitomaníaco, né? A gente consome tudo, né? Mas é o cara que compra o CD lá e tal, talvez ele não queira comprar só os outtakes. Então, esse disco aqui, na época, ele foi um fracasso, porque eram outtakes, metade do disco as pessoas já conheciam as músicas. A outra metade era sobras do rock and roll, que não foi um álbum, assim, não eram músicas de John Lennon. E a única coisa que teria de interessante mesmo, como obra do John, o artista, eram as músicas Here We Go Again, que ele fez com o Phil Spector, e o Rock and Roll People, que não aparecia em lugar nenhum, né? E o Rock and Roll People nunca mais apareceu, não que eu me lembre agora, mas eu não me lembro de ver essa música em nenhuma coletânea, nenhuma faixa bônus. Diz Here We Go Again, sim, se não me engano, umas 2 vezes já. Mas essa é a história do Man Love Avenue. A piada que o Sean Lennon tem comentado aí, que a Yoko não fora muito cuidadosa, né? Dá para explicar, por exemplo, um bicho igual esse aqui, né? Que foi um disco lançado em 2000 e alguma coisa, com um John acústico, na verdade uma porrada de demos do John ao violão colocada aqui, todas essas músicas agora já aparecem como faixa bônus em outros discos, né? Um disco, se eu não me engano, eu escutei ele quando eu comprei e nunca mais escutei. Vou escutar ele agora. Grande abraço para vocês, se cuidem.